O título é A Prática da Palavra de Deus. Hoje, o subtítulo é A Prática da Palavra de Deus nos torna bem-aventurados. Diz assim a palavra, amém? Todos nós abrimos, encontramos? Amém? Amém. Só duas achou, bem, mas vamos ler. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Novamente, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, que nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Podemos sentar, irmãos, oramos. Meus irmãos, esse versículo 25, ele é um resumo de toda a teologia. Teologia é essa prática do irmão Tiago, irmão do Senhor, nosso irmão, apóstolo de Jesus, líder da igreja de Jerusalém. Ele contrapõe dois tipos de pessoa aí. O primeiro é o ouvinte negligente, aquele que escuta, mas não aplica. E o praticante da palavra, aquele que olha atentamente, persevera e age de acordo com o que ouviu. Nesse último que falamos, está nele, ou nessa prática, a chave da bem-aventurança, ou seja, é na prática, meus irmãos, e não apenas no ato de ouvir, que encontramos em Deus essa realidade divina. Que realidade que é essa? Bem-aventurança. Somos bem-aventurados quando praticamos aquilo que ouvimos. E esse ensino, meus irmãos, ecoa também nas palavras do próprio Jesus, no texto que mencionamos na semana passada, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versos 24 a 27, quando Jesus Cristo, ele vai tratar a respeito dos dois fundamentos ali, que o homem, ou que os homens, usaram para construir a sua casa. Jesus vai tratar a respeito desses dois homens, ou vai usar a metáfora de dois homens para explicar a diferença que existe entre aquele que ouve e não pratica a palavra, e aquele que ouve e é operoso praticante, como diz o texto de Tiago. Ele vai dizer que aquele que ouve e não pratica, edificou a sua casa sobre areia. Correram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa e ela caiu. E o texto fala que foi grande a sua guerra. E a comparação do outro é o contrário dessa, porque vai falar daquele que é ouvinte e praticante. Esse que é ouvinte, e vamos trazer para a nossa realidade, tanto a igreja local, quanto na nossa denominação, ou até mesmo em todas as igrejas, em todos os tempos, em todos os momentos, em todas as gerações, aquele crente que ouve a palavra e pratica, Jesus está dizendo que ele está sendo comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, correram os rios e deram contra aquela casa, e ela permaneceu firme. Porque quando você ouve a palavra, seja nas pregações, nos estudos e também na sua leitura individual, você coloca em prática aquilo que você lê, você está edificando a sua casa sobre a rocha, que é Cristo, essa palavra que está nas suas mãos. Então as adversidades virão, as dificuldades virão, mas a sua vida, a sua casa, a sua prática cristã, ela está sendo edificada sobre algo firme e confiável. É isso que Jesus está fazendo aqui com essa metáfora. E quando ele fala sobre isso, ele chama o homem que é ouvinte e praticante de homem sábio, pois ele ouviu e tirou da teoria e passou para a prática. Por isso, nós encontramos aqui, irmãos, conceitos teológicos nesse verso que lemos. E o primeiro conceito é que Tiago ele vai chamar
A lei de perfeita. Referindo-se ao evangelho completo, a minha voz está indo embora. A revelação de Deus em Cristo. Por isso, ela é chamada de perfeita. O rei e salmista Davi, ele já tinha essa consciência. E ele vai declarar lá no Salmo 19, verso 7, dizendo a respeito da lei do Senhor. O versículo 7 desse Salmo, Davi ele vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tiago vai chamar a lei do Senhor de perfeita, porque ela não está mais à sombra da lei mosaica, mas é a plenitude da vontade de Deus. Por isso ele chama a lei de perfeita. Ele também vai chamar essa lei de lei da liberdade, pois essa é uma realidade em Cristo, principalmente nas nossas vidas, queridos. Pois obedecer a Deus não é um peso, mas uma expressão, meus amados, da liberdade espiritual que recebemos em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que aquilo que Deus exige de nós não é demasiadamente pesado. Paulo, em Romanos no capítulo 6, os versos 17 e 18, ele vai falar a respeito dessa liberdade com os nossos irmãos em Roma. Quando Paulo escreve essa carta, ele estava indo para a Espanha, e ele precisava de um apoio, e a igreja que estava no caminho para dar o apoio ao apóstolo Paulo era a igreja de Roma, mas ele não conhecia esta igreja, porque ele não era o fundador desta igreja. Mas como essa igreja era uma igreja caracterizada pela presença de judeus, e o apóstolo Paulo ele não era bem quisto entre os judeus, ele vai escrever esta igreja, para preparar o caminho, para que ele pudesse ir, passando por lá, continuar a sua viagem para pregar o evangelho. E no capítulo 6 dessa carta, nos versos 17 e 18, ele vai declarar a respeito desta lei da liberdade. Ele diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo modo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ele continua: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Tiago também vai falar a respeito da importância da perseverança, implicando aqui em um compromisso constante com a palavra, mesmo diante da oposição ou dificuldades. Irmãos, nós não podemos abrir mão da palavra de Deus, da comunhão com os crentes, da nossa fidelidade para com Deus, quando a adversidade vem. Essa semana eu peguei para reformar a salinha das crianças ali. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei quebrado. E o Adriano me chamando para abrir um negócio com ele, para fazer pintura de obra aqui em Vilhena. Depois que eu terminei, eu não aguentei um gato pelo rabo, segurar o gato morto assim, ó, pelo rabo eu não aguentaria. E aí os irmãos, não sei se os irmãos perceberam que essa foi a semana que eu não mandei devocional. A semana que nós mexemos com pintura foi a mesma coisa. Eu não aguentei, eu apaguei. Mas mesmo em meio às adversidades, inclusive a adversidade também fala a respeito de cansaço, nós precisamos ter a constância. A maioria dos crentes de hoje, quando enfrentam problemas, ao invés deles correrem para a igreja, eles somem da igreja.
A maioria dos crentes, quando enfrenta um problema, ao invés de mergulhar na palavra de Deus, é o período que menos se lê a palavra de Deus. A maioria dos crentes, quando enfrenta o problema, ao invés de se entregar a uma vida de oração, de busca, pedindo a Deus socorro, é o momento que mais se esfriam. A maioria dos crentes, quando enfrenta a adversidade da vida financeira, a primeira coisa que roda é dízimo e oferta. Tiago está chamando para fazer diferente. Tiago está nos chamando para perseverar. Tiago está nos chamando para confiar no Deus que nos chamou, porque Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que renova as nossas forças. Ele é o Deus que peleja as nossas adversidades. Davi foi um rei segundo o coração de Deus, porque foi Deus que o escolheu. Mas além de Deus ter escolhido Davi, Deus conhecia o coração fiel de Davi. Davi nunca escondeu de Deus, se é que o homem pode esconder de Deus alguma coisa, mas Davi sempre escancarou o seu coração, confessando os seus pecados. Por que nós insistimos em esconder os nossos pecados? Em não deixar Deus cuidar das nossas adversidades? Em tirar dos irmãos a possibilidade de cumprir a lei de Deus? Porque o próprio Cristo disse que quando nós carregamos os fardos uns dos outros, nós cumprimos a lei de Cristo. A minha cunhada, antes de falecer, ela denunciou a doença dela. Ela contou para todo mundo. E quando eu digo todo mundo, irmãos, eu estou falando de pessoas de convívio dela. Ela contou para todo mundo que ela estava com câncer. O câncer é igual ao pecado, ou o pecado é igual ao câncer. Se você escondê-lo, ele vai te colocar contra a parede e vai te matar na sua mente e na sua vida espiritual. Então denuncie a doença, denuncie o pecado, conte para Deus, fale com Ele: Senhor, eu fiz isso, Senhor. Mesmo que seja um pecado premeditado, Senhor, eu fiz sabendo que é pecado, Senhor, mas eu me arrependo de ter feito. E eu quero que o Senhor purifique meu coração, porque eu quero permanecer na sua presença. Davi fez isso diante de Deus. Davi não deixou de servir a Deus por causa dos seus pecados. Um homem que maquinou o assassinato de um de seus servos por causa da mulher daquele homem. Imagine um homem que foi escolhido por Deus, maquinou e projetou, planejou, premeditou o assassinato de um homem por causa que ele queria a mulher daquele homem, já tendo-a possuído. Davi era um homem que deveria ter sido morto. A lei de Moisés decreta morte por causa desse pecado. Não precisa nem matar o outro, mas o fato de ter adulterado, de ter tomado a mulher do outro, inclusive está lá em um dos 10 mandamentos, e olha que lá nos 10 mandamentos está falando não cobiçar a mulher do teu próximo. Davi não somente cobiçou, mas a possuiu. Ele não somente a possuiu, ele engravidou. E depois de ter engravidado, ordenou a morte do esposo daquela mulher. Um homem justo. No entanto, Davi se humilhou diante de Deus e pediu a Deus perdão pelos seus pecados. Confessou o seu pecado. E Deus o restaurou. O Senhor está nos chamando a perseverar, amados. Permaneça na presença dEle, não fuja dEle. Apesar do salmista lá no Salmo 139 dizer que nós não conseguimos fugir da presença de Deus. A perseverança implica em um compromisso constante com a palavra, mesmo diante da oposição ou dificuldade. Ele também vai falar a respeito da bem-aventurança. Nós, há algumas mensagens atrás, falamos sobre a bem-aventurança.
A palavra no grego aqui é Macários, usado no sermão da bem-aventurança de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5. Seu significado indica felicidade. Uma vida plena e abençoada diante de Deus, mesmo em meio às dificuldades. E como podemos conectar esta realidade, esta verdade, inclusive, com a realidade que nós vivemos hoje? Como podemos pegar esta verdade que Tiago está falando aqui e conectarmos com o que nós estamos vivenciando hoje, agora, nesse tempo que eu e você pertencemos? Porque nós vivemos, meus queridos, uma época de excesso de informação e pouca transformação. Isso sem falar nas informações espúrias. Quando eu digo informação, eu estou falando de doutrina, de ensinamento. E a doutrina correta, ela nos traz filtro para perceber as doutrinas falsas e as informações incorretas. Essas informações que são espúrias e que não refletem a verdade do Evangelho, há também abundância de Bíblia, sermões online, estudos e conhecimento teológico, mas pouca obediência genuína. Muito menos mudança significativa. Inclusive, é possível estar familiarizado com a palavra e ainda assim ter ou possuir uma espiritualidade estagnada. Porque se não há prática, há uma espiritualidade estagnada. Tiago, ele vai escrever para nos lembrar que a bênção não está apenas em conhecer a sua vontade, mas em vivenciá-la no nosso dia a dia. Então, diante dessas verdades, somos convidados hoje a refletir. E aí vem as perguntas, para a nossa reflexão. Como é que nós temos nos relacionados com a palavra de Deus? Como é que temos ouvido a palavra pregada, a doutrina ensinada? E de que forma nós temos colocado isso em prática? Porque se nós estamos falando a respeito da importância da prática da palavra, qual deve ser a atitude correta que nós precisamos ter diante da palavra? A primeira coisa que nós queremos ver aqui nesta noite é uma pergunta. Qual deve ser a atitude correta diante da palavra de Deus? O autor, ele vai falar a respeito do atentar-se. O texto está dizendo aí, aquele que atenta bem. É um verbo, atentar. E ele significa olhar com atenção, olhar atentamente, inclinar-se para observar com cuidado. É isso que Tiago está falando aí. Quando eu estou diante da palavra de Deus, eu preciso me inclinar diante dela. E o inclinar, irmãos, não é simplesmente... Quando fala inclinar, é atenção profunda, correspondida com aquilo que a palavra está nos ensinando. A ideia aqui, queridos, é a de alguém que examina algo com profundidade, como quem se debruça sobre um texto precioso. Nós não estamos falando acerca de uma leitura superficial, mas de uma busca intencional, para que através dessa busca intencional haja compreensão. E através dessa compreensão, venha a tão necessitada transformação. De 100% do texto que você lê, o que você entende do que você lê? E aquilo que você não entende, você anota. E você procura em fontes corretas. Um presbítero, o pastor,
ou uma pesquisa segura na internet? Qual deve ser a nossa atitude diante da palavra de Deus? Quando nós compreendemos, automaticamente somos chamados, convidados a uma mudança. Haverá uma transformação. E nisso, queridos, deve estar o nosso prazer. Não pode ser algo carregado de uma atitude pesarosa, penosa. Ai, eu não li, preciso ler, acumulou. Meu Deus, não. Na prática da leitura da palavra de Deus, essa prática, ela deve estar recheada de prazer da nossa parte, de um desejo, de uma necessidade. E quando nós atendemos esse desejo e essa necessidade, nós sentimos prazer. O salmista tinha esta realidade em seu coração. O autor do Salmo 1, verso 2, ele vai dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor. O homem justo é descrito como alguém que ama a lei de Deus. Portanto, o crente não pode tratar a Bíblia como algo comum, mas como uma fonte de vida e de prazer, porque ela vai exigir dele atenção e reverência, uma realidade tratada por Cristo em relação aos seus oponentes. Olha que interessante, em João no capítulo 5, verso 39, é um texto que nós gostamos muito de usar, principalmente os pastores ou quem está dando um estudo, vai dizer assim: olha, a Bíblia é importante você lê-la, é importante você estar diante dela. Inclusive a palavra do Senhor diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Não é um texto que nós usamos para isso? Mas se nós formos olhar o contexto, Jesus não estava aqui repreendendo os seus oponentes, mesmo porque eles examinavam a Escritura. Ele estava dizendo que, apesar de eles possuírem as Escrituras, especialmente os livros de Moisés, e estabelecerem sua esperança no que liam e examinavam, eles falhavam em não perceber que as Escrituras apontavam para o Filho de Deus, para o Messias enviado. Queridos, a lei, ela pode referir-se a um mandamento específico, mas também à Escritura como um todo. Sua mensagem provocará mudança em quem está envolvido com ela, seja para a salvação ou para a condenação. A pessoa justificada, o crente justo, eu estou sendo aqui redundante, ele precisa crescer mediante a aceitação obediente das Escrituras, que exprime a vontade de Deus para a nossa vida. Portanto, amados, ao nos colocarmos diante dessa palavra, que estejamos imbuídos de um sentimento reverente e de total dependência, conforme Paulo, ele alerta Timóteo, quando ele escreve ao seu discípulo, ao seu filho amado. Ele vai dizer: e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Meus irmãos, nenhuma outra passagem do Novo Testamento fala de uma forma concisa a respeito da natureza do trabalho da palavra de Deus na salvação e santificação do ser humano eleito. Nenhum outro texto como este que Paulo escreve a Timóteo. Há também nesse texto a expressão do poder de transformação espiritual, bem como da revelação divina aqui delineada. Nesse texto, Paulo também mostra
que o Antigo Testamento, ou seja, a escritura existente até naquele momento, ou seja, o que estava na mão de Timóteo, oferecia claramente sabedoria que conduziria à salvação. Estava nas mãos de Timóteo os livros de Gênesis até Malaquias. Não havia o Novo Testamento, mas ali estava a sabedoria que revelaria a Timóteo a necessidade de santidade. Falaria com ele, ensinaria acerca da majestade e da misericórdia de Deus, e principalmente de sua graciosa oferta de perdão e redenção do pecado para aqueles que confiam nele e não em si mesmos, mas na busca de sua graça e misericórdia. Por isso a importância da prática da palavra de Deus. E eu costumo dizer sempre, vou repetir aqui, não existe cristianismo sem palavra de Deus. Às vezes eu pergunto para um e outro, você tem lido a palavra? Aí a resposta é aquela risadinha acanhada, né? Não, eu tenho negligenciado. Então, volte, leia. Irmãos, ler a palavra de Deus é como ofertar. Porque está se falando de fidelidade. Se você está sem ofertar ou dizimar há 6 meses, você não tem que se preocupar em voltar lá nos 6 meses e vir pagando. Começa dali. A mesma coisa com a palavra de Deus. Se você tem 1 mês, 2, 3 meses que não lê a palavra de Deus, não interessa o atraso de talvez um cronograma que você estava seguindo. Passe a ler a partir do lugar que você parou. E continue com perseverança, porque é esta palavra que vai te alimentar, é essa palavra que vai te fortalecer, é essa palavra que vai te dar discernimento, é essa palavra que vai te dar sabedoria para administrar as adversidades, trazendo paz ao seu coração, guardando o bom depósito que Paulo disse acerca de nós. Então essa deve ser a maneira com que eu devo me portar diante da palavra de Deus. Eu preciso me colocar diante dela, reconhecendo a minha fragilidade e a minha dependência dessa palavra. Crente analfabeto de Bíblia é uma presa fácil para o diabo. E quando eu digo presa fácil para o diabo, ele não vai aparecer em pessoa para mim e para você. Ele vai mandar circunstâncias. Ele vai permitir situações, ou ele vai criar momentos onde você vai ser provado. E se nós não tivermos sabedoria como resultado de uma vida de intimidade com esse livro, eu vou enfiar fácil os pés pelas mãos. Eu vou esquecer que eu sou crente, e eu vou me comportar como um servo ímpio. Uma vida da qual o Senhor já me tirou há muitos anos. Mas se eu não tiver a prática da palavra de Deus, eu vou me comportar como um servo ou alguém ímpio, descontrolado, desequilibrado, sem saber o que está acontecendo ao meu redor. Mas a palavra de Deus traz equilíbrio, traz sabedoria, traz força. Guarda o seu coração e a sua mente. Essa é a necessidade de nos portarmos da maneira correta diante da palavra de Deus. Uma segunda coisa que nós precisamos observar nesse texto é que a prática nos revela a natureza da palavra. Tiago vai dizer, chamando a palavra de a lei perfeita, a lei da liberdade. Como já havíamos falado, o rei salmista, ou o rei e salmista Davi, já tinha essa consciência. E ele vai declarar, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei, queridos, é a revelação especial de Deus, refletindo o caráter de seu autor. Diversos nomes são dados a ela para indicar sua importância, sua autoridade. Sinônimos que apontam para a inteira revelação especial de Deus à humanidade. Uma delas está
nesse Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus se comunica, não somente pela palavra, mas também diante ou mediante a todas as coisas que foram criadas por Ele. Deus se comunica com você, se comunica comigo, através do simples fato de Ele ter nos criado, se é que eu posso chamar simples fato, né? Os carros mais modernos saíram aí, ó. E eles são movidos a quê? A energia elétrica. O carro mais moderno, né, Adriano? Precisa ser colocado numa tomada. E você, e eu, desde quando nós nos entendemos por gente, quando é que foi que nós ficamos presos a uma tomada? De onde vem a sua energia? De onde vem o sopro de vida sobre você? O Zoe de Deus está sobre a sua vida. Zoe aí é o sopro de vida. Até nisso Deus se comunica conosco. Tiago identifica aqui como lei perfeita, apontando para a completude da revelação de Deus. Não é apenas a lei de Moisés, embora Tiago tinha um pano de fundo judaico, devido ao seu público, porque ele estava escrevendo para judeus, mas a lei é perfeita, não por causa da Torá mosaica, mas sim devido à revelação completa da vontade de Deus, conforme ensinada por Jesus Cristo. E João expressou essa revelação perfeitamente, declarando, lá em João 1,14, ele vai dizer: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se tabernaculou e viveu entre nós. A palavra de Deus se tornou homem. A lei de Deus vestiu-se com pele humana e se revelou aos homens. Tiago também vai chamar a lei perfeita, pois Jesus é a plenitude da revelação moral de Deus, sendo Ele mesmo o instrumento desta revelação. Tiago também vai falar a respeito da importância de que essa palavra seja interiorizada em nós, pelo Espírito de Deus, pois Ele é o autor dessa palavra, que não apenas deve ser obedecida de forma externa, mas da maneira com que Deus afirmou por intermédio de Jeremias. O profeta vai declarar: diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Jeremias 31:3. Queridos, durante a antiga aliança, a lei de Deus foi gravada sobre tábuas de pedra e posta no Santo dos Santos. Mas sobre a nova aliança, Deus escreve suas leis nos corações do seu povo. Paulo declarou algo semelhante à igreja de Corinto. Ele vai dizer: estando já manifestos como carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. 2 Coríntios capítulo 3, verso 3. Os crentes, pois, são semelhantes ao templo, estando a lei de Deus dentro deles, com a diferença de que eles são um templo vivo. Você e eu somos o templo vivo de Deus. As leis de Deus estão gravadas no meu e no seu coração. Fomos chamados de pedras vivas, através de uma exortação de Pedro, quando ele declara que também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós fomos edificados, queridos, como casa espiritual. Fomos feitos casa de Deus. O próprio Cristo habita em você, na pessoa bendita do Espírito Santo. E fomos chamados nele para oferecermos diariamente, irmãos,
sacrifícios espirituais que sejam agradáveis a Deus, porque só podem ser oferecidos a Deus por intermédio de Jesus Cristo, diz o texto. Vivenciando em suas vidas, assim, a realidade da nova aliança, da graça de Deus. E Jesus Cristo vai deixar isso claro no Sermão do Monte. Depois leia lá, Mateus, os capítulos 5 até o 7. Jesus interpreta a lei de forma mais profunda, buscando uma vivência como fruto de um coração transformado, e não somente uma conduta externa. Tiago também aponta para a lei da liberdade. E parece um paradoxo, né? Parece algo contraditório. Lei da liberdade? Como assim? Mas, meus irmãos, ao obedecermos a palavra de Deus, o crente encontra a verdadeira liberdade, não a escravidão. O mundo vê leis como restrições. Deus as vê como suas leis feitas para o homem, para libertá-lo. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus não escraviza, queridos, mas ela liberta do pecado. A palavra de Deus não escraviza, mas ela liberta-nos da ignorância. Ignorância aqui, lembrando da conversa que eu tive com o presbítero Alex e um visitante que esteve aqui na quinta-feira, né? O Eduardo. Ignorância não é truculência. Ignorância não é saber lidar com situações. Ignorância não ser um chucro. Ignorância não é usar viseira de burro. Quando falamos aqui que a palavra de Deus nos liberta da ignorância, ela nos tira da falta do conhecimento, ela nos conduz à instrução, ela nos mostra e revela a cada dia o Deus a quem nós servimos. Este Deus a quem nós servimos, Ele é confiável, soberanamente confiável, sobrenaturalmente confiável. Só tivemos esse conhecimento por causa da palavra de Deus. Porque se Deus não tivesse registrado nada, e muito menos enviado o seu Filho, nós permaneceríamos na ignorância e continuaríamos como filhos da ira, alvos da ira de Deus. Mas aprove o Senhor se revelar a nós. Primeiro, por intermédio de sua palavra. Depois, com a vinda de seu Filho, para testificar essa palavra, para cumprir toda a lei, para nos designar como povo da nova aliança. Nova aliança essa onde nós não precisamos fazer nada. Deus faz por nós. Isaías 64, verso 4. O salmista vai dizer que os deuses dos homens são vaidade e mentira. E para eles, esses homens precisam trabalhar. Mas nós não precisamos trabalhar para Deus. Deus não precisa do nosso trabalho. É ao contrário, Deus é que trabalha por nós. Isaías 64, verso 4. Não existe nenhum Deus semelhante ao Deus Todo-Poderoso. A quem esse Deus revelou ao homem, e esse homem não consegue comparar esse Deus a nenhum outro Deus, porque é este Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, disse o profeta Isaías. A palavra nos liberta, irmãos. A palavra de Deus não escraviza. Ela nos liberta do pecado. Ela nos liberta da escravidão do eu. Ela tira de mim a minha autoconfiança, porque eu passo a confiar no Deus que é provedor. Senhor, eu preciso pagar uma conta na segunda-feira.
Você acha que Deus não é poderoso para prover para você? Se Ele levanta um morto da sepultura, o que é um boleto para Ele? O que é a solução de uma simples máquina de costura, né, irmã Maria Ivanilde? Que atravanca, que emperra, e que eu não consigo tirar o emperramento dessa máquina. Aí Deus vem e fala na nossa mente, vai lá e coloca o pano sem linha, sem nada. Não foi isso? E a máquina foi desemperrada. Qual costureira que passa um pano numa máquina sem linha? Deus é Deus até nas mínimas coisas. Ele é o nosso provedor. Ele nos liberta do eu. O apóstolo Paulo trata sobre isso com a igreja de Roma. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ser escravo do pecado e da morte era uma marca da era antiga de Adão, a qual nós fazíamos parte. E ele, Paulo, também fazia. Em Cristo, queridos, ele percebe que ele recebeu essa liberdade, ele está liberto e sob uma nova autoridade, a do Espírito e da vida. Antes nós éramos escravos do pecado. Um senhor impiedoso, que se fosse dar a ele a forma de uma pessoa, ele se apareceria diante de nós bem vestido, com um terno vincado, com uma bota da melhor qualidade, somente para pisar no meu e no seu pescoço. Esse é o pecado. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos libertou da escravidão do pecado e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor e nos fez livres nele. Fomos chamados filhos da justiça em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos liberta, irmãos. Por isso da importância de se ler a palavra. Leia a palavra. Coloque-se diante dela, separa um momento para ela. Separa um momento para Deus. Quando nós não lemos a palavra, nós estagnamos, queridos. Ficamos frios, estáticos espiritualmente, mortos. Eu não vou passar para o terceiro tópico, porque eu não quero avançar no horário. Eu quero ficar por aqui. Quero que você medite na importância de como nós devemos nos colocar diante da palavra. Qual é a atitude correta? Nós devemos nos colocar diante da palavra, estar atentos a ela. Por isso eu sempre falo aqui a respeito da leitura detida. Esqueça de tudo naquele momento. Mesmo que nós tenhamos TDAH. Senhor Deus, mesmo que eu tenha TDAH, Senhor, me controla aqui agora. Eu quero ficar focado nessa palavra. Eu estou dizendo isso, irmão, porque esse é o discurso de hoje, né? Toma cuidado, todos nós, se nós formos no psicólogo ou psiquiatra, todos nós seremos diagnosticados com TDAH. Porque esse é o discurso de hoje. Porque no período do Covid, todo mundo estava com Covid. Todos que morreram com Covid. E isso é uma tremenda mentira. Agora, independente da nossa situação, seja ela física ou espiritual, quando nós nos colocamos diante da palavra, nós estamos diante da verdade de Deus. E é essa verdade de Deus que nos liberta. Então, qual é a atitude correta que eu preciso ter diante da palavra? Segundo, qual é a prática, ou a partir da prática, eu terei a revelação da natureza da palavra. A palavra é a lei perfeita. A palavra é a lei da liberdade. É ela que nos fortalece. É ela que nos livra do laço do passarinheiro, das circunstâncias adversas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Leia a palavra essa semana. Alimente-se da palavra. Vamos orar?